É seu, o espaço é seu. Então eu já vou. A gente quer ouvir. Eu falo que, por exemplo, a minha época, quando eu fiz farmácia e bioquímica, foi uma época lá em casa punk, porque assim, meu pai, ele foi secretário de desenvolvimento, advogado da prefeitura, enfim, ele tinha alguns cargos lá. E de repente, ele abandonou a imobiliária da qual eu também trabalho. Eu com 11 anos eu já mostrava casas para clientes assim. Então assim, a venda ela já é muito minha. A imobiliária da sua família, a imobiliária do meu pai, que até então era a única. Então ele trabalhava como secretário, ele tinha, na época, eram 120 Você recebia casas. salário por isso? Boa pergunta, olha só. Eu me lembro que no começo não. No começo, não. E aí eu comecei a ficar bolada com aquilo. Que era pra falei, você ter muita grana, né, meu? Você trabalhava pra caramba. Desde 11 anos. Aí um dia eu falei pra ele, nossa, pai, eu queria... Ele falou, menina, você já tem casa, comida, eu te dou roupa. Eu falo, pai, mas olha só, eu sou uma criança, né? Eu poderia estar na rua brincando e tal. E ele fala que sempre eu fui boa de argumentos, assim. Eu sempre exigi os meus direitos. Aí um dia eu falei pra ele, pai, assim, ó, eu vou... Naquela época, pessoal, olha só. Naquela época tudo era manual. Então, tudo era papel. Não tinha essas coisas Criança digitais. podia até trabalhar nessa época. Criança podia até... Que foi uma sorte que eu tive. Porque eu falo que ir para o banco, ir para o cartório autenticar, ir ao correio para saber se chegaram correspondências. E o escritório dele, junto com a imobiliária, era em frente ao correio, como se fosse aqui. O estúdio aqui e na outra... Eu falei, pai, cada vez que eu for ao correio, cada vez que eu for ao banco, cada vez o senhor me paga por tarefas, serviço, né? Por serviço. Ele falou, tá bom. Aí chegou no final do mês, ele falou, minha filha, mas você ia 3 vezes ao correio na hora que você chegava da escola, que era em torno de 1h30, 3 horas da tarde e 5 horas. Para que isso? Não precisa. Eu falei, pai, imagina só. O juiz despacha um documento, porque nessa época ele também ensinou. Eu fiz aquela datilografia, A, S, D, F, G. E aí eu datilografava tudo ali, as petições. Então, algumas palavras que eu via ali nas petições, aquilo, a gente começar... era normal para nós, porque era um ambiente jurídico, né? Falei, pai, imagina se um juiz despacha um documento para o senhor e aí o senhor não viu esse documento a tempo no correio, e aí o senhor perde a ação. Lógico que não era assim, mas aí ele olhou para mim e falou, menina, você sabe que eu não sei da onde eu acho essa língua afiada deve ser da sua mãe, mas tudo bem, tá valendo. E aí a gente começou, e eu comecei a ganhar o meu dinheiro e peguei gosto. Eu falei, cara, é muito bom eu poder pegar o meu dinheiro e falar, vou comprar a calça que eu quero, eu vou fazer o que eu quero com o meu dinheiro. E aí foi quando eu passei no vestibular e fui para Londrina. Aí foi uma parte da minha vida, assim, que eu me orgulho muito. Eu falo que Londrina, eu preciso agradecer muito, apesar de não ser uma parte da minha vida a qual eu talvez goste de lembrar de certas coisas, assim. Porém, foi muito importante. Foi uma época que meu pai quebrou, veio o Fernando Collor, na época do Collor, ele quebrou geral, assim. Confiscou a poupança da galera toda, né? E ficou complicado para nós. E aí entra em cena a minha mãe. Então ela teve que dar aula de manhã, à tarde e à noite. Então ela dava aula os 3 períodos e eu havia passado em odonto, depois que era o sonho dos meus pais, quer dizer, eu já decepcionei eles várias vezes, não quis prestar um concurso, eu quis partir para a área empreendedora e não ter aquilo todo mês engessado, né? Tem pessoas que gostam dessas rotinas, eu amo viajar, cada dia eu tô com pessoas diferentes, tô num lugar diferente, tô num hotel diferente. Tem uns que faz a gente nunca mais esquecer daquele hotel, porque você fala, meu Deus, que saudade da minha cama. Mas tudo isso faz parte. Mas enfim, aí fui para Londrina e na primeira vez estava muito difícil eu voltar. Então eu fiquei 6 meses sem voltar para casa, porque eu não tinha dinheiro, né? Mas eu estava em um lugar seguro. Eu estava bem de frente à faculdade, um pensionato. E aí eu emagreci muito, eu perdi uns 8 quilos, porque realmente assim, o
pessoal do Sul, que são maravilhosos, até você ali, os paranaenses ali, até você criar um relacionamento com eles ali, demorou um pouco. E eu era muito do interiorzão, assim. Então, os meus pais, olha, cuidado com isso. Não vai para churrasco. Eu me lembro que um calouro em São Paulo foi morto, afogado em um piscina, negócio. Né? E aí eles ficaram com aquilo. Então, eu tinha receio de tudo. Então, eu me blindei, né? E aí foram tempos difíceis. Por exemplo, né? Eu me lembro que chegava aos domingos e era o melhor dia da comida. Era um frango, macarrão e às vezes tinha até uma costela assada. Só que aí as coxas do frango eram arrancadas. Porque as coxas do frango eram para o filho da dona do pensionato. Aí eu olhava aquilo e pensava assim... E antes eu amava coxa. Eu falava, poxa, mas a melhor parte... Eu ficava revoltada com aquilo. E aí eu pensava, poxa, mas arrancaram as coxas do frango? E aí pegava a costela, partia não sei quanto. Aquilo, por fim, eu já não queria comer mais a costela, porque era tão regrado. E aí eu falava com a minha mãe assim, filha, tá tudo bem? Tá, mãe, tá tudo certo, tá tudo... Porque eu sabia o quanto aquilo para ela estava sendo desgastante. Para o meu pai, ele como homem, que sempre até então tinha sido o provedor da família, o quanto aquele momento estava sendo complicado para ele, vendo a esposa ter que entrar em ação, e ele trabalhava, ele se virava. E ele era tão honesto com as coisas dele, que ele, na época, ele garantiu os aluguéis. Então, ele não pedia fiador, ele garantia para o dono do aluguel, porque tudo fluía. Ele não esperava que as coisas fossem. Então, quer dizer, quando ele garantiu e ele percebeu, veio o plano Collor. E aí foram 2 tombos. Meio que seu pai virou fiador de todo mundo da imobiliária. De todo mundo. Nó. Então, assim, foi uma fase complicada. E, assim, eu falo que muitas coisas me aconteceram lá. Eu conheci pessoas muito ruins. Pessoas que, enfim, que me ensinaram muito, né? Eu falo que eu morava em um quarto, assim, eu nunca vi uma barata branca na minha vida. Lá tinha até barata branca voadora. Caraca. Eu dormia de lençol, porque eu morria de medo da barata entrar em algum lugar. Então, assim, eu falo que... Mas eu sempre... E aí eu não tinha tantas roupas, né? Pra ir pra faculdade. E eu me lembro que eles sempre falavam assim, olha só, na época da formatura, nós vamos te avisar que não é para vir de vestido de chitão, nada dessas coisas não, tá? Na formatura é coisa fina. Eu pensava, cara, mas eu moro em Goiás, mas eu não moro no meio do mato, no meio da roça, né? Como é que é essa visão? E até então, eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha medo deles fazerem um monte de coisas comigo. Eu era sozinha ali. Eu não tinha ninguém. E aí, com o tempo, eu não fumava, eu não namorava, eu não divertia. Quando tinha um churrasco, eu pedia para os meus pais se eu podia ir. E daí, o que era verdade, eu falava. Poxa, eu não sei se meus pais vão deixar eu ir. O quê? Seu pai? Pronto, aí que assim... Chacota aí total. E foi um período complicado, assim. Aí eu comecei a achar formas de ter um extra. Então eu fazia trabalhos para as minhas amigas, porque com isso eu pegava o dinheiro e fazia cursos. E aí eu comecei a fazer trabalhos e com esses trabalhos servindo a muitos... eu pelo menos achei uma forma ali de mostrar que eu era útil para eles em alguma coisa, né, naquele momento ali. Então, eu me lembro que, assim, na minha formatura, nesse meio tempo, nesse lugar onde eu fazia muito mal para mim, era um ambiente, assim, estranho, quando eram 2 senhoras, Marcelina e Santina. Um dia elas foram lá e falaram, poxa, esse lugar aqui, ele não é para você. Você é uma menina muito boa, você é uma menina pura, poxa.
E eu sempre gostei muito de conversar e ouvir as histórias, né? E eu ficava olhando assim. E elas também se sentiram importantes, porque a pessoa que é mais Você de deu idade atenção. ali, eu dei atenção e tal. E aí um dia elas me levaram para almoçar no shopping. E eu falei, não, eu não posso, porque eu não tinha dinheiro, né? Aí elas disseram, não, você é a nossa convidada. E aí começou a me convidar um dia sim, um dia, né, um final de semana sim, outro. E o pessoal que era dono do pensionato, que era da família deles, começou a se incomodar com isso. Poxa, logo essa menina, né, que não tem nada para oferecer. Ah, tem um detalhe, porque o meu pai chegou de Fusca. Meu pai foi me levar de Fusca de Goiatuba até Londrina de Fusca, puxando uma carretinha. Então imagina você chegar de Fusca, então, né, enfim. E meu pai super com o coração na mão, mas dizendo, olha filha, a gente confia em você, a gente só tá fazendo isso pro seu bem, então a gente sabe que o que a gente ensinou para você, ele sempre falava assim, olha só, se você voltar para casa com um diploma biológico, você vai cuidar e você vai assumir as consequências da sua vida. A vida é sua. Eu não vou estar aqui para dizer você pode, você não pode. Mas se você voltar para casa com um diploma de celulose, eu garanto para você que eu vou fazer tudo na minha vida que eu puder para honrar essa confiança que você está fazendo comigo. Então, seja inteligente. E aí, ele tinha umas coisas, né, para falar e que me ensinaram muito. E essas duas senhoras, com o tempo, olha, para encurtar a história, a coisa chegou num ponto que até em delegacia eu fui parar. Nossa Senhora. Até em delegacia eu fui parar de medo de que algo atentasse contra a minha vida, eu não tinha sossego. E eu não fazia... Você não tava com a síndrome de pânico, alguma coisa? Senão não tinha um diagnóstico pra isso, né? Eu só tinha uma coisa. Eu tava focada no meu... Eu estava honrando meu pai e minha mãe. Eu não tinha... Naquele momento, eu não tinha esse direito de não honrar a minha mãe. Eu não tinha esse direito de não honrar a minha mãe, de não honrar o meu pai. Então, eu só tinha um objetivo. Eu só vou sair daqui com o meu diploma de celulose na mão. E assim, eu comecei, algumas pessoas começaram a notar aquilo em mim, que eu não queria mal para ninguém. Eu só queria fazer o que era certo. Eu não queria fumar. Eu não queria mexer com droga. Eu não queria ir em festas loucas. Um dia eles me pregaram uma peça, me falaram que ia para uma surpresa de uma amiga e me levaram para uma festa que, meu Deus do céu, eu pensei, ou eles vão me matar aqui, porque eu falei, não é normal isso aqui, meu Deus. E aquilo era muita novidade, eu não quis mais. Desvirtuar lá, de todo jeito. De todo jeito, mas assim, primeiro eu tenho assim um propósito muito grande com Deus, assim. Eu falo que eu não tô aqui dizendo que eu sou a pessoa mais correta e não sou. Mas eu falo, e eu respeito todos eles que estavam ali na vida deles, com as drogas deles, com o sexo deles, cada um, tá tudo certo, mas são eles. Não... E às vezes a pessoa que tá escutando não entende, mas o tanque era foda, né? Não tinha WhatsApp, não. Você queria falar que seu pai era no orelhão mesmo ali e tal. No orelhão. Era foda mesmo. E isso, assim, até pra falar com a minha mãe, era assim, porque eu tinha o cartão telefônico e eu deixava pra falar mais no domingo. Porque no domingo era mais econômico, né? E assim, muitas vezes, às vezes eu tava falando, o telefone caía, eu chorava, e minha mãe ligava novamente. E às vezes ela falava, filha, a gente vai ter que falar rápido, ou falar depois da meia-noite. Depois da meia-noite também. Era um pulso só. Era um pulso, Então, assim, e essas mulheres resolveram, Deus mandou essas mulheres e elas começaram a me tirar daquele ambiente. Mas eu tinha medo de sair dali, porque eu achava que como aquilo era a minha realidade, eu achava que era aquilo mesmo, que se eu fosse mudar dali, talvez eu poderia ir para um lugar pior. E elas disseram, você não vai... Lubiana, tem vários outros lugares. Para que você está insistindo? Eu falei, mas e se eu sair daqui e for para um lugar pior? Quer dizer, olha o quanto eu sofri durante 3 anos por medo de tentar o que é novo. Então, por isso que esse livro, ele representa muito que pode ser que dê errado, mas pode ser também que deu certo. E para mim, deu muito certo.
Essas mulheres, eu tive o prazer e a honra de convidá-las para o meu casamento. Eu fui para um pensionato aonde o senhor Alcides, ele estava recém-curado de um câncer de pele. E nós dois fazíamos altas farras nos supermercados. Eu adotei eles, eles me adotaram. Foi uma relação de amor ali, fraterno, algo. E eu tive o prazer de levar o Cristiano para poder conhecê-los, inclusive. E depois que eu me casei, eu voltei para visitá-los, porque eu falo que os meus pais também me ensinaram muito o que é gratidão, né? Então, assim, em nenhum momento eu falei, nossa, eu sou uma excluída da sociedade e não sei o que, não. Eu sempre, quando vinha às vezes algum pensamento, nossa, será que eu pensava assim, Nubiana, olha só, se você quer alcançar isso na sua vida, é por aqui que você vai ter que passar. Então, meu Deus, me ajuda, porque se o Senhor me der forças, eu consigo. Então, eu estudava muito, eu preenchia o meu tempo. Então, eu ficava tão exausta que chegava domingo e eu queria dormir. Eu não queria nem... E aí, eu fui para esse outro pensionato, que foi uma bênção para mim. Foi no meu último ano, mas foi uma libertação. Quando eu voltei com o Cristiano, ele já estava... Eu não sabia. Ele já estava ali praticamente quase morrendo, ele estava com enfermeiros em casa, e aí ela falou, eu não acredito que você tá aqui, porque eu fiz uma surpresa, né, eles não eram muito de sair, e aí quando eu cheguei lá no quarto, o Cristiano presenciou isso, e ela falou assim, olha, ele tá muito mal, provavelmente ele não vai nem saber que você tá aqui e tal. Aí eu bati na porta assim e falei, Arcides! Que era como eu brincava com ele, né? Eu falei, o senhor acha bonito ficar aí? Eu tô louca pra gente aprontar todas naquele supermercado. Uma vez eu coloquei ele em cima, não, ele me colocou, como é que é? Eu coloquei ele em cima daqueles, eu não sei como que chama, que carrega várias caixas de cerveja. É um carrinho. É tipo um carrinho. De pallet lá. E aí ligaram pra esposa dele e falaram assim, olha, essa cuidadora que vocês arrumaram para cuidar do senhor Alcides é uma irresponsável. Porque ele poderia ter caído, a gente se divertia horrores. E aí, quando eu cheguei, né, falei, eu não acredito que o senhor tá nessa deitadinho, cercado aí de mulheres, né? Eu já sei, mas eu vim aqui porque eu quero e tal. E aí ele, com os olhos assim fechados, uma lágrima escorreu. Então ele sentiu a minha presença ali. Certeza. Caramba. Então eu pude dar o meu adeus. E eu falo que eu tive muita sorte, gente, porque eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo, assim, quando eu falo que eu tinha tudo, assim, várias coisas foram apresentadas a mim. Várias coisas. Mas eu falo que por isso que a nossa espiritualidade também, ela é uma força a mais. Seja ela qual for. Eu falo que essa força de você crer em algo que você não vê, ela faz você acreditar também em um futuro ao qual você esteja nele e que você esteja ciente de falar, poxa, esse meu presente aqui está construindo o meu futuro. Esse era o meu objetivo sempre.